Né? Então, esse é o teste. Eu sigo sempre a orientação do Wegener nesse sentido. Não estudo filosofia, estudo a realidade. Bom, filosofia eu já estudei. Já adquiri minha cultura filosófica, eu levei 20 anos fazendo isso, só que eu não achava que eu era um filósofo nesse tempo. Né? Eu era apenas um estudante. Agora, você parar de trabalhar apenas com textos, interpretação de textos e discussões acadêmicas, genéricas, mesmo que sejam de temas filosóficos muito nobres, como por exemplo a questão do determinismo livre-arbítrio, a existência de Deus, etc. São temas muito bonitos, mas são temas de discussão acadêmica, meu Deus do céu. Agora, veja, um grande professor de filosofia que foi Alain. Alain também tentava, quer dizer, teve 2 ou 3 gerações de filósofos franceses que foram alunos de Alain e todos tiravam o chapéu, reconheciam que deviam tudo ao ensinamento daquele professor. E Alain dizia o seguinte: olha, tudo isso que nós estamos estudando, isso é tudo uma besteira se a gente não for capaz de explicar alguma coisa da realidade. Então vamos pegar um caso real, alguma coisa que está acontecendo, e vamos tentar entender. E ele pegou, naquela época, era o começo do século XX, os americanos já tinham feito uma campanha para a erradicação da febre amarela em Cuba. E o Alain pegou aquele exemplo, diz, olha, isso aqui é um exemplo de uma ação humana, planejada, bem executada e bem sucedida. É isso que nós vamos estudar. Se a gente conseguir entender isto, nós vamos ter progredido muito mais do que se nós decorarmos as obras de Platão e Aristóteles. E isso está certo, porque estudar Platão e Aristóteles, adquirir erudição filosófica é a primeira etapa. Mas é só um começo, meu Deus do céu. Depois tem que largar isso e tentar entender alguma coisa da realidade. Por exemplo, essas investigações que eu fiz sobre o Foro de São Paulo são uma aplicação de técnicas que eu aprendi no estudo da filosofia, meu Deus do céu. Tem uma apostila minha que se chama Questões de Método nas Ciências Sociais. Está lá explicado todos os fundamentos metodológicos do que eu usei para fazer a investigação do Foro de São Paulo e descobrir o que estava acontecendo efetivamente. A dica do Foro de São Paulo e a documentação eu dei todinha ao Zé Carlos Graça Wagner. Mas a interpretação geral que eu dei, essa é minha, e está fundamentada em preceitos metodológicos que eu desenvolvi, né, e que estão expostos nessa apostila que eu usei lá no curso de Filosofia Política e Teoria do Estado que eu dei no Paraná. Então falou, ó, se eu tenho a certeza de que eu sei alguma coisa, é porque eu testo os meus conhecimentos na realidade e não em discussões teóricas acadêmicas, meu Deus do céu. Você vai, por exemplo, você pega a obra inteira de grandes filósofos do século XX, você pega a obra inteira do Eric Voegelin, a obra inteira do Bernard Lonergan, a obra inteira do Xavier Zubiri, dificilmente você encontra uma discussão sobre essas questões genéricas da filosofia. Por exemplo, por que eu acho o Xavier Zubiri um grande filósofo? Porque ele leu Aristóteles todo, porque ele sabe ler Aristóteles, porque ele faz análise de texto de Aristóteles, tá certo? E porque ele é capaz de discutir questões acadêmicas? Não. É porque ele descobriu uma coisa fundamental. Eu vou explicar para você o que o homem descobriu. Desde o tempo de Aristóteles se acreditava que a atividade da inteligência humana se expressa fundamentalmente no juízo. O juízo é uma afirmação. Então, se você pegar qualquer manual de lógica clássica, ele vai dizer para você que a simples apreensão, quer dizer, você vê uma coisa e saber o que é, por exemplo, isto é um livro, aquilo é uma vaca, isto é um poste, né? A simples apreensão não implica afirmação nem negação. É apenas uma percepção, né? Neutra, por assim dizer. E que a atividade da inteligência começa na hora que você afirma algo. Por exemplo, isto é uma... X é Y e não é J, por exemplo. Né? E depois de 2000 anos dessa tradição, entra o Xavier Zubiri e diz, não, a atividade fundamental da inteligência é a simples apreensão. Por quê? Porque o ser humano, quando apreende um objeto, ele vê, sei lá, um porco-espinho, uma árvore, ele não a apreende como os animais, ele a apreende como realidade, ao passo que os animais a apreendem apenas como um estímulo. Então, a capacidade de apreender realidade é o ato essencial e máximo da inteligência humana.
e não o juízo. O juízo é secundário. Afirmar alguma coisa a respeito é secundário. O principal é apreender as coisas como reais. Quando eu li isso no Xavier Zubiri, isso vai fazer quase 30 anos, eu quase tive um orgasmo. Por quê? Porque sempre que eu li o livro de lógica, eu tropeçava na noção da simples apreensão e falava, isso não faz sentido, isso não faz sentido, isso que eles estão dizendo não faz sentido. Parece que faz, mas isso é apenas, vamos dizer, um axioma que eles estão botando no começo para poder continuar raciocinando. Não é uma coisa que tenha fundamento em si. Daí eu li no Xavier Zubiri e falou, raios, eu não estava errado, porque havia, enquanto eu estava desconfiando disso, havia já um grande filósofo, onde eu estava indo com a farinha, tinha um filósofo já estava voltando com o bolo. O Xavier Zubiri já tinha percebido aquilo, já tinha descoberto a coisa, já tinha fundamentado. Falei, pronto, então quebrou o mau galho. Só que é o seguinte, quantas pessoas estavam habilitadas na época a dizer que o Xavier Zubiri estava certo ou errado? Nenhuma. Ele estava desbravando um negócio que nunca ninguém tinha investigado antes. Agora, você vê, por outro lado, quando você vê essas discussões, esse pessoal das discussões acadêmicas, esse pessoal que tem muito treinamento lógico, né, e que tem uma formação dita científica, o pessoal quando começa a discutir um negócio, eles empacam em certas dificuldades elementares e levam a vida inteira para vencer aquela dificuldade. Por exemplo, quando eu falo mal da escola analítica, daí logo aparece uma meia dúzia de cristãos para dizer, não, mas agora na escola analítica é cheia de cristãos, estão os caras que na escola analítica descobriu que a metafísica é possível, que a discussão da existência de Deus é possível. E meu filho, uma escola de filosofia que leva 100 anos para descobrir que era possível e necessário aquilo que eles diziam que era impossível e inútil, é porque é um bando de cretino. Quer dizer, 100 anos de discussões mais complicadas para concluir uma coisa óbvia que todo mundo já sabia antes. Então, é um avanço técnico que só é necessário para pessoas burras. Porque eu vou dizer o seguinte, existem 3 níveis que você pode aprender alguma coisa. O primeiro nível é intuitivo, quer dizer, você percebe imediatamente. Segundo nível, você vai ter que transformar aquilo num conceito. Dá mais trabalho. Terceiro, não são 3, são 4 níveis. Terceiro nível, você tem que provar aquilo. Bom, provar leva um tempão. Agora, quarto nível, você tem que responder às objeções. No fim, no ato intuitivo, leva 1 segundo. A formação de um conceito pode levar algumas semanas. A elaboração da prova pode levar alguns anos. E a refutação das objeções pode levar 1 século. Então, o que você tem que fazer? Você tem que seguir a linha onde está o conhecimento e não onde está a prova, meu Deus do céu. A própria necessidade da prova, às vezes, é um sinal de burrice. Quando a pessoa te pede prova de uma coisa óbvia, tá certo? É sinal de que a mente dela está funcionando apenas analiticamente, sem a capacidade de apreensão intuitiva. Então tem alguma coisa errada na cabeça, no cérebro do cara. Porque você vê, Aristóteles, que inventou a lógica, tá certo? Ele sabia que das coisas fundamentais não existe prova, meu Deus do céu. Agora, os caras querem prova de tudo, inclusive dos próprios fundamentos da lógica. Eu digo, bom, então isso não vai terminar tão cedo, meu filho. Vai virar uma atividade de partir cabelo em 4 e o proveito cognitivo vai ser mínimo. Porque só vai servir para depois de 100 anos, vocês provarem para vocês mesmos alguma coisa que todo mundo já sabia antes. Então, quer dizer, esse aparente refinamento, né, técnico, lógico, isso é uma coisa de gente burra. Né?